É isso, chegamos. Nesse momento são 5 horas mais 3 minutos. Esse é o programa Alternativa A. Há 25 anos levando arte, cultura e educação para você. Eu sou o Glauco Keller e na sintonia da 102,1 FM da sua rádio universitária. Vou ficar contigo agora por mais essa hora e a gente vai falar bastante sobre literatura hoje. Vamos falar também de urbanismo, de arquitetura, porque tem um convidado muito especial que daqui a pouco eu vou apresentar. Aproveito para convidar você para seguir a gente no Instagram, nossa arroba é p.alternativa. E você que está acompanhando a gente pela sintonia da sua rádio universitária, pode vir também aqui para o YouTube. Procura a gente, Glauco Keller, ou Programa Alternativa, e lá você vai encontrar essa gravação super especial, esse programa super especial. Pois bem, o convidado de hoje, eu dei algumas informações iniciais, mas ele é arquiteto, é urbanista, ele está no Rio de Janeiro, mas não esquece do Maranhão, e se aventurou muito bem ao lançar o seu primeiro romance. Sempre gostou de escrever e agora está lançando o romance que eu vou mostrar para você aqui, Amores, Marias e Marés. Eu estou falando do escritor Chico Fonseca, que gentilmente vem bater um papo comigo na bancada virtual do programa Alternativa A. Chico, muito boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Glauco. Muito obrigado pelo convite. É um prazer falar com os ouvintes da Alternativa A. Ô Chico, daqui a pouco a gente vai falar especificamente do livro, mas como é que é para um arquiteto se envolver com a escrita? Você produziu crônica, poesia durante muito tempo. Como que foi essa mudança para você? Como que é lidar com esses dois aspectos da sua realidade? Dizem que a escrita e o desenho nascem na mesma região do cérebro. Eu não tenho essa confirmação científica, mas acho que faz sentido. O processo de criação de um livro é muito parecido com um projeto arquitetônico. Você tem uma ideia geral inicial, você vai desenvolvendo e depois você faz uma espécie de revisão na planta para ir checando os detalhes, aperfeiçoando os detalhes. Eu acho o processo muito parecido e tão prazeroso quanto fazer um projeto de arquitetura é uma coisa que sempre me deu muito prazer em fazer e escrever sempre me deu muito prazer. E agora escrever esse livro foi assim, uma experiência fantástica, porque foi uma entrega absoluta, a história me arrebatou de tal maneira em que muita gente fala em disciplina para escrever. Eu falo em disciplina para parar de escrever, porque às vezes já ia tarde da noite e no dia seguinte eu tinha um compromisso e eu tinha que parar de escrever, mas o que eu queria era continuar escrevendo. Até nas minhas caminhadas, eu escrevia caminhando. E aí, quando chegava de volta em casa, às vezes antes do chuveiro, passava no computador, anotava alguns tópicos, aí eu ia para o chuveiro. Mas 24 horas por dia pensando na trama, pensando no livro, e um caderninho na cabeceira para anotar os insights noturnos, que geralmente são os mais interessantes, são os melhores. Chico, você é nascido no Maranhão e você foi jovem ainda para o Rio de Janeiro para estudar e acabou ficando no Rio de Janeiro. Hoje você mora no Rio de Janeiro. Moro eu, com 15 anos, meu pai, minha mãe, minha irmã e eu viemos morar no Rio de Janeiro e até hoje continuo morando no Rio de Janeiro e amando a minha segunda cidade. Mas a primeira será sempre São Luís. Pois é, gente. Vocês que estão ouvindo a gente no programa Alternativa A, quem está falando com vocês é Glauco Keller, e quem está aqui conversando comigo, contando um pouquinho da história desse livro muito legal, Amores, Marias e Marés, é o escritor Chico Fonseca. E o Chico ambientou a obra dele
em São Luís do Maranhão, nos anos 60, mais especificamente em 1963. O livro traz um amor entre duas pessoas do mesmo sexo, uma professora de história e uma aluna de 19 anos, a Helene e a Mariana, e a partir desse relacionamento a gente vai conhecendo muito da história do Maranhão e, em especial, da ancestralidade de uma das protagonistas, que é a Mariana, a importância da figura do negro escravizado na construção cultural, na construção urbanística da cidade de São Luís e, obviamente, de todo o país. O Chico, o escritor, ele, na sua visão, ele precisa ser um grande criador ou ele precisa ser um grande observador? Eu acho que as duas coisas. Você precisa observar, você precisa pesquisar, mas você tem que criar. A criação faz parte básica da literatura, como da arquitetura também, né? Então, as duas coisas com certeza. Você se interessou primeiro pela arquitetura ou você se interessou primeiro pela escrita, Chico? A escrita, tradicionalmente, não é considerada uma profissão de respeito. Então, quando criança, eu gostava de fazer meus versos e tudo, mas nunca pensei nisso como profissão. Até alguns bons conceitos na escola, com as minhas redações e tudo, nada disso me chamou atenção para a escrita como profissão. E como eu gostava do desenho, gostava de poesia e de desenhar. Então, a arquitetura foi mais ou menos natural a escolha, e aí sim, uma profissão de respeito que a família aceita bem, e a escrita sempre me acompanhou, mas não profissionalmente. Você já pensou em colocar no formulário de hotel escritor em vez de arquiteto agora ou não? Ainda não tive coragem. Isso aí, como é uma coisa que eu acho que eu dou tanto valor, que eu acho tão bonita, que eu ainda não me acostumei com a ideia de que eu posso me intitular escritor. Daqui a pouco eu me acostumo. O, o meu livro acabou de ser lançado agora em 17 de abril, né? Tem menos de 40 dias de lançado. Então a ficha está caindo aos poucos. O Chico, o nome do livro especificamente é um nome que me chamou muita atenção por conta da repetição da letra M, da literação, né? Amores, Marias, Marés. O nome você que deu, você pensou junto com o seu corpo editorial, com a casa editorial, como é que foi? Não, o nome eu escolhi, mas eu passei por vários nomes até chegar a esse nome. E é interessante como na literatura as coisas acontecem muito diretamente do inconsciente para o computador. Eu só depois fui perceber uma coisa interessante, são 3 substantivos, né? Não tem verbo, não tem adjetivo. E isso tem um simbolismo, e é interessante que eu só descobri depois, porque eu quis exatamente contar de forma isenta, contar a história como quem está sentado num banco da praça conversando, sem qualquer julgamento, sem qualquer avaliação. De forma espontânea, eu acho que os 3 substantivos têm muito a ver com essa ideia de narrar dessa forma, da forma natural, com empatia, respeito e delicadeza que o assunto merece. Eu acho que o termo delicadeza tem muito a ver com a forma como você narra, porque os assuntos que você aborda são espinhosos ainda hoje, né, Chico? São Sim, espinhosos porque a gente tem visto ultimamente manifestações racistas em todos os lugares. O caso do Vinícius Júnior, agora que virou um grande incidente diplomático entre Brasil e Espanha, é um exemplo. A gente tem, historicamente, no país, agressões contra
relações homoafetivas, e é de muita coragem você abordar temas tão significativos, importantes, mas com lirismo, com uma poesia e, como você bem definiu, com uma delicadeza muito, muito bonita. Eu sou o Glauco Keller, esse é o programa Alternativa há 25 anos, levando até você arte, cultura e educação. Hoje eu recebo o escritor Chico Fonseca, que direto do Rio de Janeiro nos fala um pouquinho do seu romance de estreia, Amores, Marias, Marés, um livro que conta a história de um amor homoafetivo na São Luís de 1963. Chico, por que ambientar o livro em 1963? Eu acho que a afetividade por São Luís me é clara para você ambientar o local. Por que você escolheu essa época, Chico? Sobre o local, o Leon Tolstói, o grande escritor russo, ele dizia: canta a tua aldeia e cantarás o mundo. Então, porque os sentimentos humanos eles são universais. Já a emoção que você precisa para narrar uma história, um romance, essa emoção ela está nas memórias afetivas, ela está na nossa raiz. Então é muito comum que romancistas ambientem os seus romances nas suas cidades de origem. Então, isso até não é uma coisa bem comum. E a outra coisa que você perguntou é por que em 1963. Eu mudei para o Rio de Janeiro em 1964. Então, 1963 foi um período em que eu vivi muito intensamente a minha cidade. Eu já estava passando para a adolescência, né? E andava por aquelas ruas todas. E na época a gente andava sozinho desde criança, né? Hoje em dia a gente não deixa os netos nem os filhos andarem sozinhos, mas a gente podia. Então foi uma época em que eu vivi muito, curti muito a minha cidade, e as minhas lembranças mais fortes são desse período. Eu sempre volto a São Luís, praticamente todo ano, tenho muitos parentes, muitos amigos. Você tem ideia, eu tive 56 primos. Alguns já faleceram, mas ainda tenho muitos, e desses uns 10 são tão próximos como se fossem irmãos. Então eu tenho muita ligação afetiva ainda. A minha mulher também é de São Luís, nós nos conhecemos no Rio, mas por coincidência viemos morar aqui no mesmo mês e no mesmo ano. A família dela também se mudou. Nossos pais até se conheciam de lá, mas eu e ela não nos conhecíamos, nos conhecemos aqui. Então ela também tem muitos parentes lá, irmãos e primos. Então sempre que a gente vai é uma alegria grande, é muito bem recebido e é uma convivência muito boa rever a terra. O Chico, para a gente fechar esse primeiro bloco, você selecionou uma música super especial que tem uma relação específica com o livro, com personagens do livro. Eu queria que você falasse que música é essa. Eu começo falando, eu acho que no prólogo da música I'm in the Mood for Love, cantada pelo Nat King Cole. A música que foi muito importante na época, que nos remete para essa época. A música é muito bonita e nós costumávamos ouvir música. A minha família, meus pais e eu e minha irmã íamos muito para a casa de um casal de tios, quase toda noite, e os quatro gostavam de música e nós, os filhos, também gostavam muito. E lá eles tinham vários discos, estavam sempre atualizados. Eu via-se muito Nat King Cole. E essa era uma das músicas preferidas minhas. Perfeito, vamos com a voz aveludada, a voz linda de Nat King Cole. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta com mais programa Alternativa A. Até já! É isso, voltamos. Esse é o programa Alternativa A. Há 25 anos levando educação, arte, cultura na sintonia da sua rádio universitária. Eu sou o Glauco Keller e hoje eu recebo na bancada virtual do programa Alternativa A o escritor Chico Fonseca, que acaba de lançar o seu romance de estreia, Amores, Marias, Marés,
um livro muito legal que se passa na São Luís, em 1963, muito bem descrita pelo Chico, e que conta a história do amor de duas mulheres, a Mariana e a Helena, duas protagonistas encantadoras. Como a gente falou no primeiro bloco, um tema bastante espinhoso ainda hoje, mas tratado com uma leveza, com uma delicadeza, com um lirismo muito especiais. Ô Chico, em que momento você pensou? Você já escrevia crônica, já escrevia poesia, já tinha publicado seus textos em blogs, na internet, mas em que momento você falou, quero escrever um romance e talvez publicar esse romance? Na verdade, foi uma coisa que aconteceu aos poucos, né? Com esse prazer de fazer crônicas, de vez em quando, nada profissional, mas sempre muito prazeroso. E eu tinha uma história que eu tinha ouvido, né, nessas visitas dos meus pais na casa dos meus tios. Eles um dia estavam conversando em tom de segredo, né, assim muito próximos, com as cabeças quase encostando e tentando preservar aquilo, enquanto eu e meu primo jogávamos futebol de botão na mesa da sala. E eu percebi que aquela conversa de segredo estava muito interessante, que tinha alguma coisa ali que podia interessar. Eu sempre gostei de histórias para contar, mas também para ouvir, né? Até que eu ouvi a palavra escândalo. Aí eu me liguei mais ainda na conversa e vi que eles estavam falando de um casal conhecido que tinha viajado para o Rio de Janeiro na tentativa de abafar a repercussão de um acontecimento inusitado. E aí eu fiquei mais ligado ainda, né? Eu deixei até de lado o jogo de botão, fazia jogada só por um lado para ficar mais perto da conversa dos adultos e fui percebendo algumas frases dispersas e tentando montar na minha cabeça a história que eles estariam falando. Era o caso de um adultério, eu ouvi bem essa palavra, e era um casal conhecido, e adultério era uma coisa comum naquela época por parte do marido. Mas aí eu percebi depois que o adultério tinha sido cometido pela esposa. E enquanto eu tentando ouvir a história que eles contavam, que o meu pai contava para minha mãe e para os meus tios, e o Nat King Cole na vitrola, e aquele burburinho todo ali, peguei as coisas mais ou menos, né? E acontece que eu achei a reação do marido muito branda, porque nessa época um adultério era uma ofensa para ser lavada com sangue, né? No mínimo um desquite, já que na época ainda não havia divórcio, era desquite. E eu achei que era muito brando. Mas também um amigo nosso, da mesma idade, ele era neto da diretora de uma escola, da proprietária de uma escola de moças. E ele tinha contado para a gente a história de duas meninas que tinham sido vistas se beijando no banheiro. Então, na minha sabedoria de 14 anos, né, eu liguei uma coisa com a outra. Se a reação do marido foi tão branda por um adultério, quem sabe esse adultério foi cometido não com um homem, mas com uma moça. Depois eu tive a confirmação de que teria sido o adultério, teria possivelmente sido cometido com outro homem, que era até conhecido também, morava no mesmo quarteirão dos meus tios. Mas aquela história ficou na minha cabeça e eu gostava de contar histórias rimadas, tipo cordel, que é muito comum no Nordeste, né? E eu fiquei empolgado com aquela história, fui para casa e escrevi uma história rimada e tudo, várias folhas, mas uma história de amor proibido entre duas jovens tinha que ter certas passagens de forte conteúdo erótico. Então, eu guardava aqueles papéis com muito cuidado para que a minha mãe não pegasse aqueles versos. E aí eu dobrei aquele negócio, concluí a minha obra, entre aspas, né? E eu tinha que esconder.
Eu morava numa casa antiga, em São Luís, praticamente todas as casas eram antigas, com aqueles assoalhos de madeira. E aí eu encontrei uma fresta entre uma tábua e outra do assoalho e dobrei as folhas bem dobradinhas e achei que ali era um bom lugar para guardar os meus versos que não podiam ser lidos por ninguém. O certo é que um dia eu fui lá verificar e os versos tinham escorregado para um porão. Era um porão só para elevar o piso da casa, era um porão onde ninguém tinha acesso. E eu perdi os meus versos, mas aquela história ficou na minha cabeça. Mas agora, recentemente, aconteceu um fato muito interessante. Assim, num passeio desses de família, a gente ia entrando no shopping e a minha neta, que na época tinha 8 anos, ela viu duas meninas de mãos dadas em atitude discreta de namoro. Ela percebeu que era um namoro. Então ela puxou a mão da mãe e falou: mamãe, duas meninas namorando, pode? E a minha filha respondeu: pode, algumas pessoas preferem. Eu achei aquela resposta assim tão natural, simples, sincera e suficiente, porque a minha neta nunca mais precisou perguntar. Ela assimilou aquilo como uma coisa normal, aceitável, e ela hoje tem 12 anos, isso aconteceu há 4 anos, ela hoje tem 12 anos, e ela tem uma amiguinha que é provavelmente homossexual, e é discriminada por algumas pessoas, e ela defende e fica zangada quando alguém tem alguma atitude preconceituosa em relação à amiga. Então, eu acho que a resposta da minha filha foi no ponto certo, no tom certo, e eu queria usar esse tom, essa pegada suave, delicada, para contar essa história. Eu acho que muitas crianças não teriam tido uma resposta assim tão simples, tão direta, talvez até causasse constrangimento para os pais explicarem para a criança. E eu achei que eu contando com naturalidade, de uma forma espontânea, um caso de amor entre duas mulheres, isso poderia, de alguma forma, plantar uma sementezinha de tolerância no coração das pessoas. E e foi por aí. E aí eu comecei a escrever, eu achei que... Primeiro eu escrevi uma crônica, porque não imaginava escrever um livro, que é uma coisa muito complicada, você chegar numa editora, apresentar uma obra e conseguir que alguém aposte no teu trabalho. Então eu escrevi uma crônica, e essa crônica teve uma repercussão muito boa. Eu fui enxugando, enxugando, e contei nessa crônica apenas o prólogo do livro. E a crônica teve uma repercussão muito boa, e eu fiquei entusiasmado, falei, essa história é uma história que pede para ser contada, para ser uma coisa maior. Eu pensei, vou escrever um conto. E parti para escrever um conto, mas aí as histórias paralelas começaram a surgir, essa questão da influência negra no Maranhão todo, né? É muito forte na cultura, no dia a dia das pessoas, a questão do preconceito, que eu convivi com o preconceito, tanto com a homossexualidade quanto com a ancestralidade. Então, às vezes eu penso que eu escrevi esses dois temas, talvez como uma forma de exorcizar um restinho de preconceito que eu ainda tivesse comigo. Às vezes eu vejo dessa forma. Porque você ser antirracista ou anti-homofobia é uma atitude racional. Eu decido que eu sou anti-preconceito, eu sou anti-racismo. Mas o racismo não é uma coisa racional. Você nasce numa sociedade racista, você é criado numa sociedade racista, você absorve de alguma forma aquilo. E isso precisa ser exorcizado. A gente precisa viver esse processo de expurgar esse resto de preconceito que a gente ainda tem. E eu vejo
muito esse livro como uma forma de exorcizar esse restinho de preconceito que provavelmente eu ainda tinha e talvez ainda tenha hoje. Mas eu luto muito contra ele, porque é preciso. E, Sem dúvida, o Chico, sem dúvida é preciso, e sem dúvida, como eu mencionei, você fez de uma maneira muito leve, muito natural, e certamente é muito necessária. Eu sou o Glauco Keller, esse é o programa Alternativa há 25 anos, levando arte, educação e cultura para você, hoje recebendo o escritor Chico Fonseca, que acaba de lançar o seu romance de estreia e vem falar com a gente aqui no programa Alternativa A. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube, está aqui o livro, ó, Amores, Marias, Marés, perdão, é um livro que tem duas protagonistas muito profundas e que, como a gente já mencionou, mergulha em questões bastante espinhosas, como ancestralidade, racismo, como um amor homoafetivo, e mergulha também um pouco na história arquitetônica, nas descrições maravilhosas que o Chico faz da São Luís de 1963. O Chico, a gente está finalizando esse segundo bloco e eu pedi para você selecionar uma outra canção que, de alguma maneira, tivesse alguma ligação com os personagens, com os livros, e eu queria que você falasse o que o nosso ouvinte vai curtir agora, selecionada especialmente por você. a música Too Young, Dois Jovens, que conta a história de um amor de duas pessoas muito jovens e que as pessoas não acreditavam que eles tão jovens pudessem viver um amor tão grande. É isso. Esse é o escritor Chico Fonseca, eu sou o Glauco Keller, esse é o programa Alternativa e você não saia daí, a gente vai para rápidos apoios culturais e volta com o último e derradeiro bloco do programa Alternativa. Até já. Voltamos! Eu sou o Glauco Keller e esse é o programa Alternativa há 25 anos, levando arte, cultura e educação para você na sintonia da Rádio Universitária de São Carlos, 102,1 FM. Hoje eu recebo o arquiteto, urbanista e escritor Chico Fonseca, que acaba de lançar o seu romance de estreia, um livro lírico, poético, uma delícia, o livro Amores, Marias, Marés. O Chico, fugindo um pouquinho do livro e focando especificamente mais em você, como é que é a sua rotina? Você está trabalhando muito? Você tem tempo para maratonar série, para ler? Como é que é basicamente a sua rotina? Eu maratono livros. Eu não tenho muito hábito de séries. Às vezes a minha mulher até se queixa que eu não. Ela gosta mais de séries que eu, mas eu gosto de maratonar os livros. E muito de música. A música sempre foi muito presente. E eu curto todos os estilos praticamente de música. Eu gosto muito de música brasileira. Eu gosto de clássico. Eu gosto, eu gosto do Piazzolla, o argentino Uhum. que modernizou o tango. Eu acho um dos maiores compositores de todos os tempos. Gosto muito dele. Então, música e leitura. Às vezes eu leio 3 livros ao mesmo tempo. Eu leio algumas páginas hoje de um, amanhã eu leio algumas páginas de outro, dependendo do estado de espírito. Mas na minha cabeceira sempre tem alguns livros. Você tem um Então, autor ou uma autora favorito? eu tenho uma grande predileção pelo Josué Montello, que é um autor maranhense que escreveu mais de 30 romances. Eu não li os 30, eu li uma meia dúzia. Mas eu gosto muito da narrativa dele, da fluidez da narrativa. Eu gosto muito do Mia Couto, pela poética da prosa dele, né? Meu assim, objetivo como escritor é tentar juntar a fluidez do Josué Montello com a poesia do Mia Couto. Claro que eu não consegui isso, mas eu tentei.
O Chico, mas você tem uma escrita muito autêntica, e voltando especificamente para o livro, né? Você citou o Mia Couto, por exemplo, né? O brasileiro está recentemente conhecendo a literatura, a literatura africana, né? Na escola, eu sou formado em letras e nós não tínhamos literatura africana na época em que eu estudei na Unesp, né? Hoje já são várias disciplinas. E o seu livro, ele traz uma cara de ancestralidade, uma cara de literatura africana com essa leveza que você mencionou. E eu acho que essa leveza, essa é uma percepção pessoal, ela passa diretamente pela escolha de um narrador em terceira pessoa. Você narra em terceira pessoa e você dá voz às personagens em diálogos relativamente longos. São os personagens, na verdade, que vão contando a história. O narrador, ele simplesmente monitora aquilo que está acontecendo. Eu queria perguntar para você se isso foi pensado, se você fez de maneira improvisada e percebeu que funcionava. Como é que se deu esse processo? Eu acho que isso foi mais percebido do que pensado. Eu comecei a narrativa e fui observando que os personagens precisavam ter o seu espaço para se apresentarem. Então, as conversas entre eles, eu gosto muito das conversas que a Mariana tinha com a avó dela, as Uhum. duas, cada uma deitada em sua rede, elas moravam numa casa pequena e dormiam no mesmo quarto, e elas conversavam muito de noite, né? E eu gosto muito dessa relação entre as duas e das conversas entre elas, e também, obviamente, das conversas entre Mariana e Helena, elas expondo uma para outra os seus conflitos, a dificuldade delas aceitarem aqueles impulsos homossexuais que elas estavam começando a perceber a partir do momento em que elas se conheceram. Então, os conflitos que elas viveram, né? Então, eu achei que o único caminho seria elas expondo os seus sentimentos uma para outra, seria muito melhor do que a intervenção do narrador, da terceira pessoa. Você definiu bem, como narrador, eu vou monitorando, né, a conversa dos personagens. Eu gostei muito dessa abordagem. E também você reparou que tem muitas cartas. Então, até não é exatamente um romance epistolar, mas as cartas revelam muitas coisas, né? Uhum. E as cartas eram muito importantes e muito comuns na época. Uma carta entre São Luís e Rio de Janeiro demorava 7 dias. Então, para você mandar uma informação e receber a resposta, demorava 14 dias. Então, todo esse clima, não é? O ritmo de contar, o ritmo da narrativa, eu procurei imprimir o mesmo ritmo que se vivia na cidade na época. Era tudo mais calmo, andava-se a pé, quando era mais longe a gente ia de bonde, o que também não era uma velocidade tão grande. Os carros, claro, havia carros, mas não eram tantos, né? Não havia um trânsito como existe hoje. Então, o ritmo da cidade era um ritmo lento e de apreciação, de observação, né? Eu tentei, na verdade, eu observei que eu estava narrando no ritmo que a cidade tinha em 1963. Não foi uma coisa pensada, mais uma vez, foi uma coisa observada. Eu percebi que estava fazendo isso. O Chico, outra coisa que a obra traz também, e que me chamou bastante atenção, é um detalhamento muito grande nas descrições. Você é muito descritivo em relação aos locais, as cenas, elas acontecem, mas sempre com um pano de fundo para que o leitor ambiente imagine bastante como era a São Luís
em 1963. Para trabalhar com as descrições, você foi a São Luís novamente, você fotografou, você utilizou simplesmente da sua memória, você buscou imagens na internet. Como que você fez para transformar a imagem, o texto imagético, no texto verbal? Eu digo que São Luís é a terceira personagem do romance, né? É a Mariana, a Helena e São Luís. E São Luís está dentro de mim, nas minhas lembranças. Eu vivi lá durante 15 anos e fui muitas vezes. Quando estava escrevendo o livro, estive lá também por 3 semanas. Mas, basicamente, a memória, porque eu queria falar de uma São Luís, não a São Luís de hoje. Eu queria falar da São Luís dos anos 60. Então, foi muito mais memória do que a própria visita recente não, vamos dizer, não acrescentou em nada na narrativa. Foi realmente memória. As histórias, os personagens são construídos a partir de personagens que viveram na época, claro, juntando um pouco de dois personagens para montar um personagem da história, ou pegar um pedacinho de um personagem, como eu descrevi, um retalho, né, costurando Hum. um retalho de vida verdadeira, né, para construir um personagem de ficção. Então a memória aí funcionou muito e foi muito interessante, porque nesse processo de você estar revivendo as coisas, memórias que você achava que estavam perdidas, essas memórias afloram de forma até surpreendente. Poxa, como é que eu fui me lembrar disso? Há muito tempo eu não pensava nisso e de repente essa lembrança aflorou assim de uma maneira surpreendente. Isso é muito gratificante e eu acho que isso acrescenta muito no livro. Essa literatura descritiva, né, que eu até procuro conter para não descrever demais e não se tornar uma coisa maçante, porque senão fica a literatura do século XIX, né, uma literatura muito descritiva, e para nós, leitores de hoje, às vezes fica um pouco maçante. Eu quis evitar isso, mas não podia deixar de descrever as coisas que eu descrevi, porque é uma história que realmente tem esse lado imagético muito forte. Para gente encerrar, temos mais 4 minutinhos aqui, Chico. Eu queria te perguntar rapidamente do projeto gráfico do livro, porque me chamou bastante atenção, inclusive com o encarte, com o QR Code, um encarte que lembra uma janela muito bonita em São Luís, com uma capa muito legal. Queria te perguntar se você participou do projeto gráfico, como é que ele se deu, se o teu olhar de arquiteto, de repente, colaborou. É bem interessante essa tua pergunta, porque eu, sendo arquiteto, seria de se esperar que eu participasse. Eu não participei do projeto gráfico. Eu tive nesse livro muita sorte. Muita sorte porque, primeiro, esse livro é resultado de um concurso literário em que eu fui vencedor, né? E a partir desse concurso, a editora se encarregou de produzir o livro. O concurso, eu quero citar que é o Escritores Admiráveis, né, da LC Agência de Marketing, que tem feito um trabalho brilhante de divulgação do livro. Eu estou super feliz, super satisfeito com o trabalho da Lilian Cardoso e dei muita sorte desse livro ter ido para a editora Jangada, onde o meu editor, o Adilson Ramachandra, ele, além de ser uma pessoa com quem eu senti uma empatia imediata, nós nos demos muito bem, ele demonstra que ele se apaixonou pelo livro, ele se encantou pelo livro, ele fala que mesmo que não fosse resultado de um concurso, é um livro que ele queria editar na editora Jangada. Então, com esse entusiasmo dele pelo livro,
ele me contando, né, que enquanto ele lia o livro, ainda para fazer a avaliação do concurso, ele já estava pensando que esse livro ia ser o vencedor, ele já estava fazendo na cabeça o briefing da capa, ainda na época de avaliação. E realmente a capa, o briefing é dele, eu não participei em nada. Para não dizer que não participei em nada, na quarta capa tem uma foto estilizada da Praça Gonçalves Dias, que é a praça mais bonita de São Luís. Eu digo, sem barrismo nenhum, que é a praça mais bonita do mundo. Mas há controvérsia. Ô Chico, Ah, quem quiser te encontrar no Instagram, em redes sociais, quem quiser adquirir o livro, como é que faz? no Instagram é Chico Fonseca Neto, e o meu site é Chico Fonseca, e pode ser adquirido pela Amazon, pela, acho que praticamente as principais redes de livrarias, como a Leitura, Travessa. O livro, ele está... Eu, às vezes, recebo fotos assim dos lugares mais distantes, recebi do interior do Paraná, já recebi do Piauí. Então, o livro está bem distribuído, é uma editora tradicional, grande, que tem uma cadeia de distribuição grande, tem vários parceiros pelo Brasil todo. Então, o livro está bem espalhado, está bem fácil de você conseguir, mesmo nas livrarias pequenas, né? Algumas eu tenho recebido fotos das pessoas, até surpresa, olha, o teu livro está aqui também, numa livraria pequena. Então, é bem fácil pelo site, pelo Instagram, ou pela Amazon, também o Magazine Luiza, né, o Magalu. Então, tá bem distribuído. A editora fez um belo trabalho aí de distribuição também. Maravilha. Chico, obrigado mais uma vez pela sua participação, por agraciar a mim e aos nossos ouvintes com o teu conhecimento. Eu conversei com o escritor Chico Fonseca, autor do livro maravilhoso, livro Amores, Marias, Marés, que, como o Chico falou, está disponível aí em todo o Brasil. Eu indico muito, li, adorei e espero que você que ouviu a gente curta também, leia, porque vale muito a pena. Esse foi mais um programa Alternativa A. Eu sou o Glauco Keller e eu volto sábado que vem, às 5 da tarde, na sintonia da sua rádio universitária e também no YouTube, com mais um programa Alternativa A. Grande abraço, até lá, tchau, tchau.